Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, pessoal. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciar a nossa aula virtual, eu gostaria de pedir que você faça a sua inscrição aqui em nosso canal e depois compartilhe os nossos vídeos, se gostar do conteúdo, pois o YouTube dá uma série de benefícios quando atingimos um certo número de inscrições e visualizações, o que irá nos ajudar na propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, iremos iniciar o estudo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja em Tessalônica, para animá-los mais uma vez diante das fortes tribulações, dizendo-lhes que o consolo dos salvos tem suas raízes no passado e suas esperanças no futuro, entre outras orientações também sobre a nova vida com Cristo. Paulo fala ainda nesta carta do dia do Senhor, tendo em vista os erros de interpretação da doutrina da segunda vinda de Cristo que ainda estavam sendo cometidos, trazendo consequências danosas à igreja. Já vimos na semana anterior que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite e, por isso, precisamos vigiar. No entanto, as ideias dos tessalonicenses sobre a segunda vinda tinham perdido o equilíbrio e proporção. Como acontece frequentemente com os pregadores, a mensagem de Paulo tinha sido mal entendida e mal interpretada. Algumas frases tinham sido tiradas do contexto ou superestimadas. Paulo insistiu em sua primeira carta que a vinda do Senhor seria súbita, ou seja, repentina, inesperada, o que eles interpretaram como imediata. Por isso havia certo agito e recusa contínua de um pequeno grupo de trabalhar para o seu sustento. Nessas circunstâncias, está claro porque Paulo escreveu novamente depois de algumas semanas, pois ainda está acompanhado de Silas e Timóteo, repetindo tudo o que já havia dito, mas entrando em detalhes agora acerca da parousia e mostrando que ela não poderia ter começado ainda, porque o homem de pecado ainda não tinha aparecido. Se por um lado não podemos marcar data para a segunda vinda de Cristo, por outro, não podemos fechar os olhos para os seus sinais. Vamos lá então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Já estamos acostumados com a fórmula geral de saudação usada por Paulo em suas cartas. Silas e Timóteo são os mesmos citados na primeira carta. Eles ainda estão em Corinto e enviaram agora a segunda carta. Não que estas cartas tenham sido escritas a três mãos. Paulo os inclui por uma questão de valorização. Ele quer valorizar os seus colaboradores, lembra? Vamos continuar. Verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Nosso autor está colocando em prática o que ele mesmo já havia ensinado. Palavras de gratidão e motivação dão ânimo e ajudam os cristãos perseguidos a permanecer fiéis ao Senhor Jesus. Vejam como Paulo, Silas e Timóteo têm orgulho dos irmãos por causa da fidelidade ao Evangelho, em meio às perseguições que sofrem. Correções doutrinárias precisam ser feitas, é verdade, mas primeiro o reconhecimento. Notem ainda que o elogio de Paulo tem dois sentidos, um vertical, outro horizontal. Em vez de perder a alegria por causa da atitude rebelde de alguns, Paulo sente-se no dever de agradecer e glorificar a Deus pela vida frutífera da igreja em Tessalônica. De igual forma, ele não se sentia constrangido ao honrar as pessoas e, por isso, não economiza elogios aos tessalonicenses, focando em três áreas fundamentais: fé, amor
e paciência. Uma fé que cresce muito, como Paulo reconhece. As perseguições e as tribulações, em vez de destruir a fé dos tessalonicenses, a fortaleceram. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que uma fé que não é testada não pode ser forte. Uma vida fácil pode tornar-se uma vida superficial, assim como uma vida sem provas produz uma fé rasa. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o tipo de fé que agrada a Deus, então precisa ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus. A galeria da fé em Hebreus 11 é formada de pessoas que enfrentaram duríssimas provas. Assim como é impossível uma pessoa aprender a nadar sem entrar na água, também é impossível ter uma fé vigorosa sem passar pelos rios caudalosos das provas. O sofrimento, em vez de tornar os crentes de Tessalônica amargos e indiferentes, fez deles ainda mais abundantes no amor recíproco. O amor é a marca do discípulo verdadeiro. Vejam o que Jesus diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o maior dos mandamentos. Ele é a síntese, o resumo da lei. Sem amor não há cristianismo autêntico. O mundo vai nos conhecer como discípulos de Cristo pelo amor. Mais um importante ensinamento bíblico para esses tempos de restrições que vivemos. Se antes alguém já disse que uma cidade é o lugar onde muitas pessoas estão solitárias juntas, imaginem agora, quando não podemos nos encontrar fisicamente. Como cristãos, precisamos contribuir para que a sociedade não se sinta ainda mais doente e solitária. Uma pessoa pode estar sofrendo profundamente no apartamento ao seu lado, sem você saber. É pelo amor que a igreja vai impactar o mundo, é pelo amor que o mundo verá Jesus em nós e por meio de nós. Que tal colocar isso em prática ao longo desta semana? Para quem você vai ligar, demonstrando preocupação e afeto? Os tessalonicenses cresceram por meio do sofrimento e ajudaram, por meio do seu testemunho, outros também a crescerem. Deus nos encoraja para encorajarmos outros, em especial, quando pacientemente suportamos as circunstâncias difíceis e desagradáveis da vida. A perseverança deles, em si resultado da graça de Deus, mostra que eles realmente pertencem ao Senhor e estão sofrendo por causa do reino dele, como seus missionários. Mas não pensem que Deus está desatento a estas coisas. Deus é o justo juiz no controle da história do seu povo e da humanidade. Vejamos o verso 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Na medida em que Deus executa o seu juízo, Ele também faz valer a sua soberana vontade e revela o seu amor, concedendo recompensas e galardões aos salvos, mas também retribuindo aos ímpios na medida de suas maldades, vingando Ele mesmo os seus filhos perseguidos por causa do seu reino, agindo com justiça e não com rancor pessoal. Quero ressaltar aqui que Deus é o vingador de toda injustiça e não o ser humano. Assumir a vingança em nossas mãos é tomar para nós mesmos o lugar que pertence somente a Deus. William Hendricks afirma que Deus é não só juiz, mas igualmente juiz justo, que recompensa a fé e a obediência e que sempre mantém sua promessa. Aqueles que perseguem o povo de Deus sofrerão punição, e os que sofrem as perseguições por causa da sua fé receberão galardão. Nesta vida, o povo de Deus vive sob pressão, em meio a muitas tribulações e sob o peso das provações e perseguições. Mas quando virmos Cristo em sua glória, seremos aliviados, ou seja, encontraremos o descanso que Ele nos promete. Leia comigo o texto de Apocalipse, capítulo 21.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Como é bom esperar o dia do Senhor! A morte, o pranto, o lamento e a dor são consequências de uma existência separada de Deus, onde o homem constrói a sua própria sociedade buscando poder, luxo e opressão. Mas esse tempo vai passar, e no dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa para os salvos, mas retributiva aos que se opõem a ele. Verso de número 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O ímpio nem sempre recebe o seu pagamento neste mundo. Deus nem sempre acerta as contas com o pecador no ato do seu pecado, mas isso nem de longe significa impunidade. Segundo os ensinos de Paulo, pessoas que insistem em permanecer longe de Deus receberão 4 punições no dia do juízo. Primeiro, diferente dos salvos, eles sofrerão uma tribulação sem alívio. Depois, sofrerão a justa vingança divina. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Você lembra? A história dá prova disso. Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho são o mesmo grupo de pessoas. Howard Marshall afirma que a ignorância da qual escreve Paulo é a ignorância deliberada daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Tudo isso a despeito de que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os ímpios também sofrerão ainda eterna destruição, ou seja, uma existência longe da face do Senhor e da glória do seu poder. A palavra grega oletros, destruição, usada aqui por Paulo, não significa exatamente uma aniquilação, deixar de existir, mas uma perda de todas as coisas que dão valor à existência. E por último, os ímpios serão banidos para sempre da face do Senhor. Experimentarão assim a morte eterna. Ufa! Eu não quero estar aqui para testemunhar essas coisas, não. É claro que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas assim como um pai que ama seu filho, o deixa livre para fazer as suas escolhas, até aquelas que sabemos não lhe trarão felicidade, assim Deus age para conosco, respeitando a vontade daqueles que não querem ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. O primeiro capítulo da carta termina com uma oração. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e glória caminham juntas. Assim como recebemos a graça de Cristo, também receberemos a sua glória. Enquanto aguardamos do céu o nosso Senhor, o nome de Jesus precisa ser glorificado em nós. William Barclay comenta assim essa oração: aqui estamos diante de uma verdade que nos tira o fôlego. A verdade de que a nossa glória é Cristo e que a glória de Cristo somos nós. A glória de Cristo está naqueles que por Ele aprenderam a sofrer, a conquistar e a brilhar como luz no meio das trevas, a irradiar bondade e amor. A glória de um mestre está nos discípulos que forma, a dos pais nos filhos que gera e ensina a viver. A nós cabe o tremendo privilégio e a gloriosa responsabilidade de Cristo ser glorificado em nós e nós nele. Agora,
no capítulo 2, Paulo mergulha no problema que provocou a carta. A notícia de que as aflições suportadas pelos crentes eram sinais seguros de que o dia do Senhor já chegara, e que o que ele nega categoricamente. Capítulo 2, verso 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo não sabe exatamente o que aconteceu, por isso se refere a 3 formas possíveis em que o falso ensino pode ter chegado a Tessalônica. Eles são uma revelação alegadamente divina, um ensino falado atribuído ao apóstolo ou uma carta forjada e atribuída erroneamente também a ele. Dizia-se que a série de eventos concorrentes ao dia do Senhor já tinha começado a se desenrolar e, por se tratar de um falso ensinamento, estava causando inquietação e perturbação, como um navio agitado pelos ventos em uma tempestade. O erro doutrinário traz perturbação, em vez de edificação e consolo. Além de presunçosamente marcar a data para a volta de Jesus, outro erro estava sendo cometido. Os sinais da sua volta não foram observados. Por isso, Paulo deixa claro que a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade. Vejamos o texto bíblico. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar nessas coisas? Nesse texto, que segundo Barclay é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, Paulo fala de eventos que precederão a segunda vinda de Jesus. Nosso autor estabelece claramente um período marcado por fatos anteriores à parousia, para refutar os argumentos daqueles que afirmavam que o dia do Senhor já estava bem perto. O primeiro evento é a apostasia, palavra grega que significa queda, rebelião ou revolta, usada na Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, em alusão à rebeldia contra Deus, um desvio da lei. Howard Marshall afirma que, nos últimos dias, a oposição dos homens a Deus, bem como a imoralidade e a iniquidade, crescerão grandemente. Estas coisas estão associadas com um aumento de guerras entre as nações e com a atividade dos falsos profetas e dos falsos mestres. Nestes dias de apostasia, será revelado o anticristo, ou o homem de pecado, como Paulo se refere a ele, que é, ao mesmo tempo, um Cristo substituto ou um Cristo rival. Uma pessoa que se levantará no tempo do fim como expressão máxima da oposição a Cristo e sua igreja. Paulo não tinha a menor intenção de deixar claro a identidade desse homem de pecado, mas descreve o que ele faz. O anticristo é um homem sem lei, que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Ele será um transgressor consumado da lei de Deus e dos homens, uma espécie de encarnação do mal, e será objeto de adoração em toda a terra, pois assentado no santuário de Deus, vai reivindicar ser adorado como o próprio Deus. O apóstolo Paulo queria chamar a atenção da igreja para o fato de que o fim não estava assim tão perto, porque todas estas coisas misteriosas deverão preceder a volta de Jesus, como verdadeiros sinais do fim. Sendo assim, o anticristo somente será revelado no momento determinado por Deus. Vejamos o verso de número 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que ele seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A quem Paulo se refere?
Quem é aquele ou aquilo que detém o aparecimento do anticristo? Não sabemos ao certo. Os estudiosos se dividem em muitas opiniões diferentes, além de que outros, como Agostinho, até acham impossível identificar esses dois elementos restritivos. Alguns pensam que nosso autor está se referindo ao Espírito Santo. Outros, como Marshall, defendem a ideia de que Deus é que está por trás da ação que adia a manifestação do homem de iniquidade. Há também aqueles que entendem que aquilo que o detém é a lei e aquele a quem faz que a lei seja cumprida. É por isso que o anticristo vai surgir num período de grande apostasia, da grande rebelião, quando os homens não suportarão as leis, normas e muito menos absolutos e facilmente se entregarão ao homem do pecado, o filho da perdição. Segundo esses estudiosos da palavra, enquanto a lei e a ordem prevalecerem, ele estará impossibilitado de aparecer no cenário da história com seu programa de injustiças, blasfêmias, perseguição sem precedentes. Assim, quando a estrutura básica de justiça desaparecer e os juízos e confissões fraudulentos se transformarem na ordem do dia, o cenário estará pronto para que o homem de pecado seja revelado. Paulo explica ainda que o anticristo virá no poder de Satanás. Ele fará coisas espetaculares e milagres estupendos pela energia de Satanás. Ele não será um homem comum, nem terá um poder comum. Verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Você pode aprender mais sobre o que a Bíblia nos ensina sobre essa pessoa do mal, lendo o capítulo 13 do livro de Apocalipse, onde encontraremos que ele vai manifestar-se com um grande milagre, um ato que será como uma falsa ressurreição, para que ele seja uma espécie de encarnação de Satanás. Por isso, ele virá segundo o poder ou a ação do inimigo, como Paulo afirma, realizando muitos milagres e coisas espetaculares. O propósito dos milagres de Deus é conduzir as pessoas à verdade. O propósito dos milagres do anticristo será levar as pessoas a crerem em suas mentiras. Mas isso não vai durar para sempre. Quando o Senhor Jesus vier na sua glória, ele o matará com um sopro de sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. Ele pode parecer um inimigo invencível, mas não importa quem seja esse homem de pecado, ele será vencido por Jesus Cristo, perdendo o seu domínio. Vale ressaltar que o texto de Apocalipse 20, verso 10, aponta não para a destruição do inimigo no sentido de extinção, mas para o tormento eterno no lago de fogo e enxofre. Para finalizar seus ensinamentos acerca da parousia, Paulo fala agora, no verso 10, dos seguidores do anticristo. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esses homens estão condenados porque não querem amar a verdade e nem dão crédito a ela. Eles serão julgados não pelo pecado da ignorância, mas pela rejeição consciente da verdade. Esses têm prazer na injustiça e caminham para a perversão e corrupção moral. Seu prazer está em tudo o que Deus abomina. Justamente por isso, estes são entregues por Deus às consequências dos seus próprios erros e serão julgados e condenados à perdição eterna. Quem não anda no caminho da vida, que é Cristo, caminha na estrada da morte. Por onde você tem caminhado? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos nesta manhã te dizer mais uma vez obrigado
pela semana de bênçãos, pela semana de paz que Tu nos concedeste. Sim, Deus, tivemos algumas tribulações, tivemos desafios que foram enfrentados, mas graças ao Teu amor, por causa do Teu cuidado para conosco, nós estamos firmes aqui em Tua presença. Obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra, obrigado pelo consolo e pelo conforto que nós encontramos, ó Deus, ao aprender coisas tão importantes para o nosso dia a dia. Como é importante, Senhor, viver lembrando que Tu estás pronto para nos buscar, que, ó Deus, os dias da Tua vinda já se aproximam. Nós vemos com tristezas muitas coisas acontecendo, é verdade. Talvez alguns sinais já estejam aí sendo demonstrados, é verdade. Mas sabemos, ó Deus, que a Tua volta acontecerá no dia certo, quando, ó Deus, o Teu amor pela Tua igreja determinar assim que nós estejamos contigo na eternidade para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que isso não vem de nós, porque sabemos que isso não vem, ó Deus, das nossas boas obras, das nossas boas escolhas, mas isso é fruto apenas e tão somente do Teu sacrifício naquela cruz, Senhor Jesus. Isso é fruto apenas e tão somente do Teu amor por nós, amado Deus. Muito obrigado. Continues então, Senhor, a cuidar da Tua igreja, dos Teus servos, das nossas famílias. Que esta próxima semana que se inicia seja mais uma vez, ó Deus, uma semana onde nós estaremos certos da Tua presença ao nosso lado. E estaremos certos, ó Deus, que nada nos acontecerá sem que seja da Tua permissão. Estaremos certos, ó Deus, que tudo que nos acontecer estará contribuindo para o nosso bem, como a Tua promessa. Cuida da Tua igreja, nos abençoa, Senhor, e receba a nossa adoração e a nossa gratidão. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim de mais um estudo. Muito obrigado por você ter permanecido conosco, muito obrigado por você ter estudado a Palavra de Deus conosco. Na próxima semana, nós encerraremos o estudo da segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes lá da igreja de Tessalônica. Eu conto com a sua presença. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana!